Olá, irmãos! A paz! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu queria continuar a falar sobre o versículo da Bíblia que conta a história de Pedro andando sobre as águas com Jesus. Por quê? Porque Deus continuou ministrando no meu coração sobre essa passagem bíblica e hoje eu aprendi algo, eu olhei por uma visão um pouco mais diferente, que de certa forma vai acrescentar um pouco mais do último vídeo que eu fiz. Se você ainda não assistiu o meu vídeo que eu estou falando sobre como dar passos de fé, eu recomendo que você vá lá e dê uma olhadinha antes de assistir esse vídeo, para que você possa entender melhor, porque esse vídeo vai complementar o que eu já falei, ok? Hoje de manhã eu escutei uma frase que eu fiquei tipo, uau, isso é muito verdade. Eu não sei vocês, mas eu queria começar contando sobre quando eu era criança, que eu olhava os passarinhos e eu via eles voando e tudo mais. E eu acho, né, que é o sonho de toda criança é voar. E aí eu pensava, meu Deus, por que a gente não tem asas que nem os pássaros? Porque voar é muito incrível, voar é muito legal. E eu, desde criança, eu sempre tive isso no meu coração, em querer voar. E eu tinha a história de querer ser anjo. Eu falava muito isso, que eu queria ser um anjo para proteger as pessoas e para poder voar também, porque eu achava a coisa mais linda os anjos. E aí, Deus hoje, através de uma live que eu assisti, eu entendi, é como se ele tivesse me respondendo finalmente uma pergunta de quando eu era criança. E o pior que ele me fez lembrar, o pior não, é o melhor, que ele me fez lembrar dessa pergunta que eu tinha na minha cabeça, o porquê que a gente não tinha nascido com asas. E aí, na live que eu assisti, a pessoa que estava ali ministrando e ensinando a palavra de Deus, ele falou simplesmente que Deus poderia ter feito a gente com asas. E naquele momento, assim que ele falou sobre isso, aquilo chamou a minha atenção e eu lembrei na mesma hora do meu pensamento, das minhas dúvidas, do meu questionamento de quando eu era criança. E eu lembrei na mesma hora, minha gente, sério mesmo. E aí, ele falou que Deus poderia ter feito a gente com asas, mas ele não fez, porque isso é o papel dos pássaros. Os pássaros estão aqui para cumprir o seu papel, que é voar e cantar no céu. E então, ele falou assim, Deus não deu asas pra gente, mas ele nos deu os pés para que a gente possa andar sobre as águas. E isso foi muito ministrado dentro do meu coração, porque é a mais pura verdade. E eu lembrei do vídeo anterior que eu já tinha feito e falado algumas coisas com vocês. E sim, Deus, quando chamou Pedro para andar sobre as águas com ele estava mostrando ali pra gente, naquele momento em que ele quer que a gente ande sobre as águas, que a gente ande por cima dos nossos problemas e não que a gente voe. E tipo, isso foi muito incrível, sabe? Essa resposta assim de Deus foi muito incrível, porque Deus, ele nos fez com os pés para que a gente ande por cima dos nossos problemas, que a gente pise na cabeça de cobras. Isso tá na Bíblia. Então foi algo muito incrível, assim, foi uma resposta muito grande assim no meu coração. E o segredo disso tudo, de você conseguir superar os seus problemas, de você conseguir andar por cima dos seus problemas, é justamente o que eu já havia falado no meu vídeo anterior, que é você olhar para Deus, estar focado nas coisas do reino, você está focado na direção que é Cristo. O alvo é Cristo. Você já ouviu essa frase? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, que sim, Deus nos fez com pés para que a gente ande sobre as águas. Deus, ele provou isso a partir do momento em que ele colocou Pedro para fora. Ele colocou não, o Pedro foi sozinho, né? Mas que ele chamou o Pedro para andar sobre as águas, que ele permitiu que o Pedro fosse com ele. Então, ele nos fez
para andar sobre as águas. Isso é incrível. E eu acho que eu já falei isso 1000 vezes. E na hora que Pedro estava sobre as águas, tinha muito vento. E o mar era imenso e estava escuro, estava muito escuro. Então, quando Pedro perde o foco de Deus, é quando ele começa a afundar. E teve mais um ensinamento que nessa parte que Pedro começa a afundar, além dele perder o foco de Deus e ele começa a olhar ao redor o que estava acontecendo e a ter medo, que ele começa a ter medo, tem mais um ensinamento. Deus, ele permite que a gente afunde, porque Pedro, ele afundou e Deus permitiu. Jesus estava ali e Jesus permitiu que ele afundasse. E aí Jesus estava ali ensinando para que a gente não seja como Pedro. Ele permitiu que Pedro afundasse. Mas em nenhum momento Deus vai afundar você. Ele vai permitir que uma dificuldade entre na sua vida, mas não é Ele que está mandando aquela dificuldade para você. Ele está permitindo que ali aconteça, para muitas vezes testar a sua fé. E muitas vezes a gente acaba falhando, digamos assim, porque a gente começa a ter medo das circunstâncias. A gente começa a perder a fé. E aí é quando Jesus pega Pedro, depois de afundar, e ele fala: homem de pequena fé, porque duvidou. Então Jesus está ali o tempo todo ensinando para que a gente não duvide da capacidade dele, não duvide da grandiosidade, do poder de Deus. Isso muitas vezes a gente está focado nos nossos problemas, a gente está focado em coisas que a gente não deveria focar, porque a única coisa que realmente importa é ter Deus, é a gente olhar para Deus, e isso é muito incrível. É a única coisa que importa de verdade mesmo. E tem mais um ensinamento que eu queria trazer para vocês, é que quando estamos na presença de Deus, quando estamos focados nele, nós não somos pessoas normais, nós não somos homens e mulheres normais, porque os pés do Pedro naquele momento não eram pés normais, porque Pedro não era um homem normal, porque ele estava andando sobre as águas. Então, quando estamos na presença de Deus, a gente começa a conhecer o sobrenatural, e isso é muito incrível. E foi exatamente isso que me fez amar a Deus sobre todas as coisas, o sobrenatural e o agir dele, e o quanto ele cuida da gente, e a gente entende muitas vezes que é ele, e sim, é ele, porque se a gente entendeu, foi o próprio Espírito Santo que revelou isso pra gente. Então Deus, por mais que muitas vezes a gente afunde, por mais que a gente se veja no fundo do poço, ele vai estender a mão e ele vai te tirar desse fundo desse poço, entendeu? E isso é muito incrível, porque quando Deus age, ele age de forma sobrenatural sobre a vida, que ninguém explica, não tem por que explicar. Muitas coisas aconteceram comigo que não tem como explicar, porque é impossível, não dá. E Deus é isso, Deus, ele faz coisas impossíveis para que a gente veja que foi Deus que fez, foi o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, por mais que você esteja no fundo do poço, não duvide, não pense que Deus esqueceu. Ninguém fica para trás, Deus está vendo tudo, ao redor do mundo. Ele sempre está passando o olho ao redor de todo mundo ali e está vendo cada coisa que você está fazendo, cada coisa que você fala, cada coisa que você pensa. Ele está ali olhando para você o tempo todo e ele está querendo cuidar de você. Mas Deus, ele nos deu livre arbítrio. E se você quiser continuar ali naquele local, se você não pedir socorro para Deus, ele vai deixar você afundar. Porque ele permite sim que você afunde, para que você entenda que você precisa dele, para que você entenda que o poder dele pode lhe tirar, pode lhe puxar para cima, independente do quanto você está afundado. E muitas vezes Deus, ele quer que a gente dê o nosso próximo passo para andar sobre as águas. Ele quer que a gente dê o nosso próximo passo ao problema que a gente está passando, mas muitas vezes a gente não vê. Lembre-se, Pedro, ele estava
na escuridão total, não tinha nada ali, estava tudo escuro, estava ventando. E ele, a partir do momento que ele colocou o pé para fora do barco, ele não via mais nada, mais nada. E muitas vezes a gente se encontra em lugares assim, a gente se encontra perdidos, a gente está na escuridão e a gente não sabe qual é o próximo passo. Mas se a gente estiver olhando nos olhos de Deus, se a gente estiver olhando a Deus, independente das coisas que a gente esteja passando, a gente vai saber qual é o nosso próximo passo. E se você não sabe, pergunte a Ele. E Deus, Ele está lhe chamando hoje a dar o seu próximo passo. E por mais que você não veja, por mais que você se encontre na escuridão ou naufragando, Ele está aqui para segurar a sua mão e fazer você dar o próximo passo. E Ele está lhe convidando a você dar o seu próximo passo. E é isso. Você já recebeu o convite de dar o próximo passo. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai aceitar? Se você aceita, então declare isso para Deus. Ore. E quando você orar, diga: Jesus, eu aceito dar o próximo passo com você. Que esse vídeo edifique a sua fé. Que você consiga ter mais de Deus, porque Ele tem abundância para dar para você. Ele tem vida, Ele tem alegria para lhe dar. Ele tem muita coisa para lhe dar. Ele tem prosperidade e sabedoria. Se você está em um canto que você não sabe para onde andar, Ele vai dizer como você tem que agir, porque Deus é assim, Ele vai guiar os seus passos. Lembre-se que quando estamos na presença do Senhor, os nossos pés são sobrenaturais. A gente consegue caminhos que a gente nunca imaginaria. E Deus é isso, Deus. Ai, coitada. E Deus, Ele entrega as melhores coisas pra gente, não porque a gente merece, mas pela graça, porque Deus, Ele cuida, Ele dá muito mais do que você merece pra você, porque Ele quer, simplesmente por isso, porque é pela graça, ninguém merece nada, mas Ele dá. E Ele dá muito mais porque Ele é um Deus de prosperidade. Então, se você tá aí, se você não sabe por onde ir, por onde começar, qual é o próximo passo, o Espírito Santo de Deus lhe convida a perguntar, a aceitar, a dar o próximo passo. Então vá até o seu quarto, ore e diga: Espírito Santo de Deus, eu aceito dar o próximo passo. Me diga, me guie, me fale para onde eu devo ir e viva o sobrenatural de Deus. Que esse vídeo edifique a sua fé e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que provavelmente possa estar precisando. A gente sempre precisa um pouco de Deus. Então, que esse vídeo edifique a fé de vocês. Compartilhe esse vídeo, curta, porque ajuda o YouTube a mostrar para outras pessoas. Então, é uma forma de divulgação. E também comenta abaixo o que você acha. Comenta se você precisou dessa palavra, se você está precisando de oração, pode deixar aí também, que eu posso orar por você. E aí, preparado para dar o próximo passo?